começando mais um Pod Animales e hoje vamos falar sobre um tema muito curioso, né? Às vezes a gente tem um animal alérgico que se coça, né? Que tem alterações ali na pele, mas você sabia que isso pode estar associado também ao olho, né? A doenças oftálmicas? Então, para isso, hoje eu vou conversar aqui com o Dr. Alex Pereira, né? Ele é formado pela Universidade Federal da Bahia e atua hoje na área de oftalmologia veterinária. Oi, Tudo bom, doutor? pessoal. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje no Pod Animales para a gente conversar sobre esse tema que está tão em alta e que muitos pacientes manifestam, que é quadros dermatológicos associados com quadros oftalmológicos também. Tá vendo aí, gente? Se você acha que só é na pele, que ali a alergia tá acontecendo, pode ser algo mais fundo e a gente não tá prestando atenção. Então, doutor, eu queria saber de você, porque eu atendo muito animais, né, na minha área de dermatologia, que tem problemas na pele. Então, às vezes, o animal chega se coçando, chega com falha de pelo, né, chega com a pele avermelhada. Isso pode ter relação à questão ocular, alguma doença ocular? Pode, geralmente a gente associa todas essas doenças com quadros geralmente imunomediados ou de lesões na córnea, que também pode acontecer, ou inflamação intraocular. Por isso que eu sempre enfatizo com os veterinários clínicos, Sim, dermatologistas, especialistas e tutores, que é sempre necessário encaminhar o paciente para o atendimento oftalmológico, porque a gente está lidando com estruturas muito pequenas. sim, O olho tem mais ou menos 2 centímetros, às vezes, de tamanho, a córnea tem 0,5 milímetros, bem então a gente pequeno. precisa de equipamentos muito mais precisos para poder fazer essa triagem, se é uma causa infecciosa, se é uma causa pontual de coceira, de arranhão, de algum animal de acidente também, ou se, por exemplo, pode ser imunomediado também. Então, a gente acaba pegando muito caso associado e a gente vai acabar fazendo essa triagem. Quando o clínico ou dermatologista, algum outro especialista já tem um pouco de noção, de conhecimento de algumas doenças, eles já colocam pra gente alguns sinais de como estava no início, Sim. que já ajudam a gente a pegar o paciente quando tá ali no momento, depois de 7, 10 dias, quando chega pra gente, e a gente tem um comparativo de como estava antes para seguir a linha de raciocínio. E o que às vezes eu vejo muito também é que quando eu falo assim, pode ser uma úlcera de córnea, e aí o tutor às vezes fica muito assustado, né? Porque, poxa, mas eu vim aqui porque o meu animal tá com um problema de pele, tava se coçando, e agora apareceu uma úlcera de córnea, assim, como é que você lida com isso na hora de explicar ao tutor que é uma úlcera, que isso tem um tratamento, né? Que tem a ver com a questão da pele? Olha, geralmente a gente acaba sendo bem trocando em miúdos, porque como a gente Sim, está falando de oftalmologia, tudo são termos extremamente complexos que às vezes até nós mesmos nos estudos esquecemos ou sim. trocamos algumas palavras. Então a gente sempre tenta associar o técnico com o prático. Uhum, Então eu acabo sempre tentando conversar com o tutor. Eu gosto muito de desenhos, sim. de tirar foto do olho do paciente, mostrar para explicar para o tutor o porquê que aconteceu. Uhum, Porque às vezes ele chegou com um quadro dermatológico e oftalmológico associado. sim. Aí eu chego e falo pra ele, olha, isso aconteceu secundário a isso. Sim. Porque às vezes ele coça, às vezes ele se esfrega em algum lugar, às vezes ele tá com uma doença infecciosa, uma doença imunomediada, que vai fazer com que ele tenha esse comprometimento oftalmológico. Então, a conversa geralmente é desenhando, mostrando ele Sim. fotos, explicando a causa da doença. É, assim, às vezes eu digo que é como se fosse quase uma Uma aula que a aula. gente tá ali sentado Bem conversando com o didático. tutor. Às vezes até livro a gente abre para Sim. mostrar, porque para que o tutor entenda, eu acho que isso acaba sendo mais efetivo para ele Sim. aderir ao tratamento, que às vezes leva colírios 4, 5 vezes ao dia. Então, um tratamento que exige participação direta do tutor, porque se não faz, não melhora. Não Então, melhor. ele precisa entender para que ele consiga aderir ao tratamento com mais efetividade. Você falou uma coisa interessante, que é se esfregar nos lugares, né? Sim. Teve um caso até interessante que eu atendi, que era de um animal que a tutora chegou lá porque ele tava piscando um olhinho, né? Aí Uhum. piscava o olhinho, né? Aí eu perguntei se ele tava coçando a região, ela falou que não viu ele se coçar. Uhum. Aí eu fui fazer a avaliação quando eu fui ver o ouvido com secreção. Aí aquele odor, aquele mau cheiro, né? E eu perguntei, balança a cabeça? Não. Aí eu falei, tem mania de se esfregar no sofá? Ela disse, tem. Arrasta essa região toda aqui da lateral no sofá. Aí eu falei, ei, vamos agora corar esse olhinho. E aí tava lá a úlcera de córnea. Tinha Então, lá. tinha lá a úlcera de córnea. Então, às vezes a gente acha que não tem uma ligação,
mas quando a gente começa a investigar ali, chegar a fundo, a gente vê, né, a alteração. E aí eu queria saber disso, essa úlcera que eu fiz o diagnóstico, né? Ela não era assim tão grande, mas existem úlceras que são mais superficiais Sim. e mais profundas. Como é que você, às vezes, na clínica, consegue perceber isso? Olha, geralmente a gente vai fazer a avaliação oftalmológica completa. Sim. E o que vai diferenciar a úlcera superficial de úlcera profunda é o teste que a gente faz, que chama de teste de fluoresceína, que aí você já faz na sua rotina também de triagem, Sim, que, sim. explicando para quem está em casa, é basicamente uma tira que a gente pinga com água própria, coloca na superfície ocular e vê corade verde, ou muitas vezes é um colírio já concentrado e pinga na superfície. Esse corante ou essa tira, ela vai ajudar a corar o lugar onde está lesionado. É como se fosse assim, perdi um pouco das células que estão protegendo o olho, aquele lugar que perdeu vai ficar corado, retido com o corante. E aí a gente consegue ter uma noção se é úlcera. Determinando a úlcera, a gente diferencia de superficial e de profunda. O que vai diferenciar é a profundidade. E é aí que está o X da questão, porque na rotina clínica, muitas pessoas não têm uma lupa própria para magnificação, para ter um aumento. Sim. E a gente, oftalmologista, a gente tem uma lâmpada de fenda, que é o equipamento que aumenta cerca de 10 a 16 vezes, que a gente vai ver onde é que está delimitado para dizer se aquele paciente ele tem o caráter de tratamento clínico ou cirúrgico. Então a gente vai fazer essa triagem. Então a gente vai lá, faz investigação com a lâmpada de fenda e faz essa avaliação mais precisa. Nas duas, muitas vezes elas vão corar. A diferença é que a gente vai ver se é mais superficial, que a gente consegue ver levemente, ou se é mais profunda, que a gente às vezes precisa intervir com cirurgia. E outro fator importante geralmente o tutor, ele consegue ver em casa e sinaliza pra gente. Ah, doutor, eu já tô vendo um buraco no olho. Quando o tutor ele já percebe que já viu um pontinho, um buraco, essa úlcera é mais grave. Porque você tá vendo com o olho desarmado, o olho sem aumento. Então a gente já fica já com o alerta ligado. Geralmente quando o tutor vê, eu digo, traz logo, porque já provavelmente é uma emergência, a gente já vai ter que entrar para fazer uma cirurgia ou fazer a avaliação mais precisa. Então, a gente poderia dizer que a úlcera de córnea é uma emergência, né, oftálmica? Eu sempre coloco como caráter de emergência ou muitas vezes assim urgência. Porque se o animal vem com os mesmos sinais muitas vezes de piscar o olho, lacrimejamento, olho avermelhado, tá querendo coçar, então a gente não sabe se é um quadro de urgência que a gente vai ficar ali conservativo e tratar com colírio, ou se é emergência que a gente vai ter que fazer cirurgia na hora, senão o animal pode perder. Então sempre acabo falando com os tutores, trate como emergência, porque o tutor não vai fazer a triagem, ele não sabe triar. Então, olho piorou ou apresenta algum sinal, trate como emergência, leve o quanto antes. Porque às vezes não piora no momento que ele viu, mas úlceras de córnea, elas pioram em 6, 8, 12 horas. Podem perfurar, podem às vezes até fazer com que o animal perca a visão, perca a estrutura mesmo e tenha que remover. Remover, né? É importante, né? Cuidar, perceber qualquer alteração no olhinho do seu animal, né? Seja cão ou gato, levar para o médico veterinário, principalmente o oftalmologista que cuida dessa parte, né? Da parte ocular. Você falou de tratamento, né? E aí a gente vai nos colírios, que às vezes é aquele colírio que é de hora em hora, a cada 4 horas, a cada... E às vezes a pessoa fica doida, eu sempre falo, reúne o pessoal da casa, divide quem vai passar o colírio naquele horário, quem vai acordar de madrugada. Como é que você lida com isso, de montar o esquema, né, do tratamento para úlcera de córnea? É muito difícil, porque geralmente os tutores se assustam quando vem a receita, porque eu já passo os colírios, às vezes 3, 4 colírios muitas vezes, associado a medicamento de uso oral, como analgésico, anti-inflamatório. E aí como é que eu monto? Eu acabo imprimindo pro tutor, mando uma tabela por arquivo, para que ele consiga imprimir e ter em casa, dependendo do momento, para ele ter um esquema de como ele vai fazer e montar os horários. Tem tutores que preferem o modo despertador, colocam lá os nomes de cada colírio no despertador. E tem tutores que são mais a moda antiga, colocam a tabela. E aí eu digo, ó, facilita vocês. Por quê? Às vezes é a mãe, pai, o filho, o tio, o avô que tá em casa. E aí cada um vai se desdobrando. E muitas vezes eu já peguei vários pacientes que estavam assim. Ah, não consegui fazer porque tal pessoa esqueceu qual era o colírio. Eu falei, a tabela, bota na geladeira, que aí você vai ver lá qual horário, marca com um X e você vê o horário que tem que fazer. Por quê? São muitas vezes que tem que fazer, geralmente. Então,
A gente passa colírios para tratamento de úlcera de córnea 4 vezes ao dia, 5, 6 vezes ao dia. Muitas vezes o tutor tem que acordar de madrugada para enxilar o colírio, e isso faz com que às vezes se perde. Sim. Eu já vi tutores que falam assim, eu tive que pintar o colírio, porque quando eu pintava a superfície, eu acordava de madrugada, só pegava ali para pingar no automático e voltar a dormir, para não confundir, errar e trocar o colírio. Então a tabela tem ajudado muito os tutores nesse manejo, e claro que eles entenderem que é importante. Então, às vezes, eu não gosto de ser terrorista, de nenhum jeito, mas eu gosto de explicar, olha, se não fizer vai piorar, se não fizer o animal pode perder a visão. Então, vamos fazer uma força-tarefa, eu sempre falo essa expressão, vamos fazer uma força-tarefa para ajudar a cicatrizar, porque senão a visão está comprometida. Juntar todo mundo aí, força-tarefa, um mutirão. Segue o que o doutor Alex falou, faz a tabela, que realmente isso ajuda muito, porque o visual, né, então associa melhor aquele horário, aquele colírio, realmente é uma boa sugestão, é uma boa ideia. E tem uma coisa importante também que eu falo com os tutores, é entender a rotina deles. Então, às vezes eu acabo entrando na semana dos tutores, vocês que estão vindo em casa, entro na semana de vocês, pergunto, você trabalha de quê? Você chega em casa a que horas? Não é pra saber da vida dos outros, mas pra entender como é que o tutor vai aderir ao tratamento. Tem tutores que às vezes fazem plantão de 12 horas, de 24 horas, não tem ninguém para dar assistência em casa. Tem tutores que fazem home office. Então, assim, para aquelas pessoas que têm mais aquele manejo de ficar em casa, eu sei que eles vão aderir com muito mais facilidade o uso dos colírios. Mas para quem tá fora de casa o tempo todo, muitas vezes não é possível. Então, a gente tem que sempre ajustar. Claro que eu não vou fugir da terapêutica, não vou fugir do protocolo, mas tentar ajustar e entender como é que tá funcionando, né? Para saber no retorno se teve evolução boa porque eles fizeram direitinho, ou se foi porque não fez, ou se foi porque realmente o animal piorou, para entender mais. Então, acabou entrando muito nessa questão de rotina dos tutores. E a gente se atentar que se não cuidar da úlcera de córnea pode levar à perda de visão, não é isso? Exatamente. Porque a gente pode ter perfuração de córnea. Então, assim, úlceras de córnea graves, elas podem levar a perfuração na córnea, úlceras com contaminação, porque já existem bactérias na região dos nossos olhos, dos olhos dos animais. Então, elas aproveitam o machucado, entram naquele sítio de lesão e vão se multiplicando e degradando todo o tecido. Então, muitas vezes a lesão ela pode aprofundar a ponto de perfurar, e às vezes a gente não consegue fazer uma cirurgia de reconstrução de córnea. A gente tem que já indicar para o paciente remover a estrutura, porque pode ter levado muitos dias com aquele olho infeccionado. Ou às vezes a gente tem que usar técnicas muito mais complexas, como reconstrução de córnea, uso de membranas, transplantes, transposições que a gente chama também, para salvar o olho do paciente. Então, tem que tratar o quanto antes para não chegar, né, nessa situação. Vou puxar um pouquinho pro meu lado de dermato, né? Ai, claro! E aí é importante também o tutor que tem um animal que é atópico, né, os cães, ou que tem um gato alérgico, seja por alergia alimentar, né, algo que está influenciando na pele, que a gente precisa resolver a pele, porque se a gente também não tiver um manejo adequado, não tiver um tratamento adequado para a pele, esse animal ele vai continuar coçando e pode ter, né, um trauma na região ocular, né, doutor? Exatamente. Então, assim, tratar os pacientes, você que faz a triagem todo santo dia de paciente, para saber se ele tem sensibilidade alimentar, se ele pode ter atopia, ou se tem um quadro simplesmente alérgico, secundário, primário, né? Então, assim, o que eu falo sempre com os tutores: se não tratar a pele, não vai melhorar o olho. Se não tratar o olho, também não vai melhorar a pele, porque pálpebra também é pele. Então, eu falo que é um tratamento sempre multiprofissional. É multimodal, multiprofissional. Então, tá sempre ali associado. Por isso que eu sempre ando de mãos dadas com a doutora Carol. Tô sempre mandando mensagem. Tô com o paciente assim, esse assado. Tá com esse quadro, já vou mandar pra você, mas já tô tratando. Ou o contrário, ela já manda o paciente pra mim. Porque a gente precisa dessa comunicação para cada um trabalhar no seu lugar. Exatamente. Então, eu sempre falo, olha, falo com o tutor de forma honesta, bem honesta. Eu falo, eu gosto de dermatologia, eu estudo dermato, mas não sou especialista. Eu vou fazer um controle de crise para não coçar, pra não piorar. Vou fazer uma triagem e já deixo o encaminhamento com você e já procurar o especialista. Então, tratar a crise é basicamente a gente prevenir com que a região esteja pior. E geralmente é o que você pega sempre. É região de queixo, coceira de queixo, os pacientes têm sensibilidade alimentar. Região de boca, oral e ouvido. Então, assim, o olho tá aqui, o ouvido tá aqui, a boca e o queixo tá aqui. Então, coça aqui, pega. É tudo região
de provável lesão. Aí coça o queixinho, coça o ouvido e vai fazer o quê? Lamber a pata. Aí fica nesse ciclo vicioso. Lambe pata, coça queixo e coça ouvido. O ouvido. Estamos falando aqui muito de cães, né? De úlcera, mas os gatinhos também, né? Pode acontecer a úlcera de córnea. Normalmente, na sua rotina, como é que você associa mais a úlcera de córnea nos gatinhos? Nos gatos, a gente pode ter também associação a quadros dermatológicos. Sim. Quando a gente tem processos parasitários que Sim. levam a coceira, baixa de imunidade também. Sim. Então, a gente pega muitos pacientes com herpes vírus. Sim. E herpes vírus é um vírus que ele associa diretamente à superfície ocular. Sim. Então, o animal vai vir com quadro respiratório e quadro ocular. Sim. Então, a superfície vai estar toda debilitada. E isso gera mais ressecamento para predispõe a lesões. Gatos braquicefálicos, a gente tem os nossos famosos persas. Sim. Eles também têm mais predisposição por conta do olho mais exposto. Sim. Então, isso também pode favorecer. Uhum. E claro que brigas, traumas, acidentes levam a processos de úlcera de córnea também nos felinos. Então, a gente está sempre ali atento. Só que gatos, eles são muito mais discretos do que os cães. Então, às vezes, eles não vão piscar o olho diretamente. Então, se ele pisca, ele já dá uma olhada pra gente assim, olhou pra ele já abriu o olho. Então, assim, você tem que ser muito... Tutor de gato é bem detalhista também, né? Muito. Pega aqueles sinais ali na linha. São muito atentos. Então, assim, geralmente os gatos, eles demoram um pouco mais de manifestar, mas manifestam. Uhum. Então, eu digo que o tutor tem que estar sempre observando, porque... diferente do cão que fecha o olho e fica ali quietinho no canto, sim, o gato às vezes vai viver a vida dele, sim, com o olho aberto e tá com a lesão. Uhum. O paciente meio que tá assim, tranquilo, saúde preservada, mas tá com a lesão na córnea e tá ali tratando, mas ele não fica debilitado. Sim, tem uns casos de animais que tá com a úlcera de córnea quando a gente vai corar e que a tutora chegou lá e percebeu que só a pálpebra tava um pouquinho caída, então são animais muito resistentes. E aí quando a gente vai cora, tá aquela lesão que você fala, meu Deus, como é que esse cachorro tá ali sem conseguir abrir e fechar o olho várias vezes com a úlcera ali acontecendo. Uhum. E em relação aos gatinhos, na minha rotina, é menos, né, que eu atendo. Mais uma vez teve um caso de um gatinho que a tutora tava falando que ele tava só coçando essa região daqui. Não chegava a ser no olho. Sim. E aí a gente tava fazendo um diagnóstico para alergia alimentar, né? Porque gatinhos têm muito isso. E aí eu falei, vamos corar esse olho assim só pra, né, ver, vai... E aí tava lá. Não era muito grande, né, a úlcera, mas sim, ela tava lá. E aí também a questão do manejo com o gato, porque passar colírio no gato é também complicado. É um desafio. Geralmente eu falo com o tutor, olha, gatos são mais avessos a usar colírios, mas a gente precisa usar. O que eu tento preconizar nos tratamentos. Às vezes o menos é mais. Uhum. Muitas vezes o melhor tratamento vai ser aquele que você vai usar mais colírios, a depender para tentar trazer uma cicatrização mais rápida. Porém, para gatos, e muitas vezes a gente pega úlcera de córnea em gatos imunossuprimidos, que não com a imunidade debilitada, o ato de estilar colírios várias vezes ao dia estressa muito o animal. Então eu tô sempre ali pesando o que é o ideal, recomendado, mas pensando na saúde geral. Porque se ele tá debilitado, a úlcera demora a cicatrizar, ele vai ficar estressado, tem que pingar colírio, vira um ciclo, sim, e às vezes ele não vai ter uma boa resposta. Então eu sempre tento estimular o tutor a fazer reforço positivo. Pinga o colírio, dá um churu, dá um petisco, faz um carinho, uma coceirinha, para ele associar aquele momento de que não é segurou, pingou e soltou, mas para que ele entenda que é um momento que dá conforto, lubrificar sim, os olhos traz conforto para a córnea dos pacientes, hidrata, nutre, ajuda na cicatrização, então é importante. Então os gatos e os cães também, tendo esse reforço positivo, eles conseguem se acostumar com o uso dos colírios. Sim, sim. Tô gostando muito do papo aqui, gente. O úlcera de córnea, se deixar, a gente vai... vale um episódio. Vale um episódio, porque realmente é um assunto muito interessante. Mas aí eu quero avançar um pouquinho, né, para uma próxima doença que pode ser causada também pela questão das alergias, que é a ceratoconjuntivite seca, né? Que às vezes a gente vê aquele animal ali que tá com o olho vermelho, exato, às vezes já tem um pouco ali de remela, secreção, né, no olho. Você atende muito esses pacientes com ceratoconjuntivite seca? Então, se eu te disser que 90% dos pacientes são de ceratoconjuntivite seca,
uma amostra bem grande, Bem grande. porque a gente hoje tem um número, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Sim. uma grande população de pacientes braquicefálicos, como pugs, shih tzus, bulldogs, persas. E esses pacientes, eles têm o acometimento com doenças imunomediadas, como a ceratocondilite seca, Sim. que uma das causas é isso. Então a gente acaba atendendo muitos. Então, na época que eu estudava lá na universidade, né, que a gente estudou lá na UFBA, eu, no setor de oftalmologia, fazia triagem de pacientes com olho seco, a gente fazia pesquisa de superfície ocular, Sim. e uma grande parte tem essa doença. Muitas vezes imunomediada, infecciosa, iatrogênica, congênita, tem várias causas, mas a maioria é geralmente doenças imunomediadas. E como é que chega esse diagnóstico? Tem um exame específico, doutor, que faz pra gente saber que o animal tem essa ceratocondilite seca? Sim, o diagnóstico da ceratocondilite seca, ela vem com vários exames e vários testes. Sim. Primeiro, sempre, né, que é o que você também faz na sua avaliação dermatológica, sinal clínico. Sim. Então, o animal ele vai chegar com a córnea mais azulada ou esbranquiçada, vai chegar com o olho vermelho, secreção esbranquiçada, esverdeada, amarelada, lacrimejamento excessivo em alguns casos, em outros casos, ressecamento da córnea, Sim. uma córnea mais avermelhada também, muitas vezes pigmentos marronzados na superfície. Então, ele vai ter todo esse quadro, além de uma baixa produção de lágrima. Então, depois que eu vejo o sinal clínico, eu vejo também a parte dos testes. Então, o primeiro teste que a gente faz na avaliação oftalmológica, além dos testes de visão quando o paciente chega, já é o teste de Schirmer. Porque se a gente já estimula com a iluminação, já dá um viés no resultado. Então, já vou lá com o teste de Schirmer, coloco no paciente e já vejo quanto que produziu. Sim. Que esse teste, que é um teste indolor, realizado em Sim. humanos também, ele vai dizer em quantidade, a porção aquosa da lágrima, quanto que tem. Sim. Geralmente nos cães varia de 15 a 25 nos cães adultos. Nos cães com ceratocondilite seca é de 0 a 15, né? Sim. Pacientes já peguei com 15, já peguei com 0. Então às vezes é só secreção que tem no olho. E é um dos testes de triagem de diagnóstico. Depois a gente vai para os corantes, como lissamina verde, rosa bengala, a própria fluoresceína. Ela é usada para diagnóstico de úlcera de córnea, mas também para avaliação de superfície ocular. E um teste que eu gosto muito e tenho feito muito na minha rotina, que é uma avaliação microscópica, Sim. que é o teste de cristalização da lágrima. Sim. Já converso com os tutores, já falo na internet também. E como é que funciona? O teste de cristalização da lágrima, a gente utiliza a mesma tira de Schirmer, que coloca na superfície conjuntival do paciente, Sim. coleta essa lágrima, acondiciona a amostra, leva no microscópio e lá a gente faz o processamento no laboratório. A partir do resultado que dá na cristalização, pelo tempo de cristalização e pelo padrão na lâmina, Sim. a gente consegue dizer qual é a qualidade dessa lágrima. Geralmente a lágrima dos shih tzus, dos pugs, dos bulldogs, ela é deficitária. Ela cristaliza em menos tempo e ela tem padrões de cristalização menor. E aí a gente acaba fazendo essa triagem de um aspecto qualitativo. Então a gente entra com sinal clínico, testes qualitativos e testes quantitativos. Muito interessante isso, porque não é só ver que não está produzindo, mas também às vezes produz, mas a qualidade da lágrima não é boa, né? Exatamente. Então, você que já faz suplementação nos seus pacientes dermatológicos, Sim. a oftalmo se beneficia muito porque, inclusive, a gente tem a professora Silvia Franco, que foi uma das pioneiras no estudo no mundo, Sim. aqui no Brasil, né? Ela Sim. começou a estudar ômega 3 para suplementação Sim. e melhoria da qualidade de olho seco, porque as glândulas de meiboma que ficam nessa rima palpebral, onde geralmente passa lápis do olho, Sim. elas liberam gordura. Então, a gente precisa de uma gordura de qualidade. Sim. E muitas vezes os pacientes não têm. Então, a suplementação, ela ajuda, o uso dos colírios de forma adequada Sim. ajuda. Sim. E como é que a gente faz esse parâmetro? De forma microscópica, muitas vezes no uso dos corantes que a gente faz na avaliação e da cristalização também. Então, são testes que a gente vai avaliando para ver como a superfície está melhorando. Porque muitas vezes o animal ele produz muita lágrima. E é aí que está a questão. Sim. Às vezes o médico clínico ou outro veterinário fez o teste de Schirmer e deu lá 30, Sim. 35. Tá normal. Tá normal, Não vou passou do precisar limite. me preocupar. Não precisa me preocupar. Porém, ele tem sinais clínicos e tem uma qualidade de superfície ocular ruim. Então, às vezes, ele não tem a doença quantitativa, ele tem a doença qualitativa. E aí a gente também precisa tratar com esse sistema multimodal também.
Tá maravilhoso o papo aqui com o Dr. Alex, tá aprendendo muito e sei que você aí também que tá assistindo tá aprendendo também. Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre alguns cuidados que devem ser feitos, né, para cães que têm problemas de pele, né, e que podem estar influenciando na questão ocular. E a gente tem aquele quadro muito legal também que é o Mitos e Verdades. Então, fica aí ligadinho que a gente volta no próximo bloco. Olá, pessoal. Voltamos aqui no nosso bate-papo, né? Estamos falando sobre doenças oftálmicas que podem ter a ver com a questão da pele, né? Com a alergia dos animais. E nesse bloco, né, a gente vai falar dos cuidados oftálmicos, mas antes disso, a gente vai falar de uma alteração que é bem comum em cães que têm alergia, que é a blefarite, né? Que é ali a inflamação nas pálpebras. Conta um pouco pra gente, doutor, como é que ocorre quando você pega um animal que tá ali com essa alteração ocular? Ele abriu. Tá. Então, blefarite tem tudo a ver com os cuidados oftálmicos, Sim. porque a gente vai tratar sempre da região de superfície, de cuidados com limpeza e tudo mais. Então, blefarite, o prefixo, né, já significa pálpebra e it de inflamação. Sim. Então, você que é dermato, sabe, atende bastante blefarites Sim. também associadas a quadros dermatológicos. Muito. Então, a gente tem a inflamação das pálpebras, que geralmente cursam com diversas causas, e a gente vai fazer a triagem na avaliação oftalmológica. Muitas vezes o paciente ele já vem triado com a causa, com o diagnóstico, a gente só vai dar acompanhamento para a parte oftalmológica, porque o tratamento para as blefarites ela sempre é prescrito por um oftalmologista. Então, o dermato acaba pegando todo o corpo e deixa a pálpebra sempre pro oftalmo. Porque pálpebra também é pele, mas sempre deixa pro oftalmo, porque tem a pomada específica, tem um colírio específico, tem um shampoo, a limpeza que a gente vai falar daqui a pouco. Então, acaba funcionando mais ou menos dessa forma. Existe a blefarite que ela é infecciosa e alérgica, né? Então, como é que funciona? Para as blefarites infecciosas, atualmente, né, no Brasil e aqui na região, e você também deve fazer triagem de pacientes assim, a gente tem a leishmaniose, que é uma doença importante. Muito. Então, assim, já digo pro pessoal de casa, vocês que moram em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, ou qualquer lugar do Brasil que esteja assistindo a gente, blefarite infecciosa, na verdade, o sinal ele vai vir sempre com uma blefarite. Infecciosa vai ser na nossa triagem com os exames. Eu sempre penso em leishmaniose. É um dos primeiros diagnósticos. Ou problema dermatológico associado à alergia e sensibilidade, ou leishmaniose. Por quê? Leishmaniose é uma doença, né, infecciosa e uma zoonose também. Então, muitas vezes, eu já fiz diagnóstico de pacientes que só tinham alteração em pálpebras. E aí é quando a gente fez a triagem, deu uma leishmaniose, e outras vezes associado com lesões em focinho, ponta de orelha, ponta de cauda, né, a unha que cresce demais e outras lesões. Então, a gente tem essa causa infecciosa que tem uma maior casuística. E, no caso dos cães e dos gatos, a gente geralmente não pega uma blefarite bacteriana, como os humanos têm a conjuntivite bacteriana. Ela vem bacteriana quando é secundária a algo. Então, ela nunca vem geralmente primária. Então, a gente acaba fazendo essa triagem. E a diferenciação, muitas vezes, é na histologia de pele, num teste de alergia, né, que a gente pode fazer também, na triagem clínica, se o animal mora em casa, apartamento, o que é que ele come, para saber se é infecciosa, qual a região que vive, se tem muita matéria verde, se tem acesso a grama, se já teve pulga, carrapato. Então a gente vai muito nessa triagem para poder fazer diferenciação. Mas muitas vezes o sinal ele é o mesmo. Pálpebras vermelhas, paciente que coça, às vezes pode não coçar também, tem produção de secreção, às vezes ele se mutila, faz lesões mesmo, lacerações. Então a gente vai fazendo essa diferenciação. Você falou de leishmaniose, eu trabalhei 4 anos, né, triando animais pela Fiocruz, né, com a doença. Lembro. E aí, vou te dizer que 90% dos animais que eram sintomáticos, eles apresentavam alterações oculares, né? A gente tinha os que eram assintomáticos, né? Mas os sintomáticos a gente via essas lesões acontecer, né? No olho. Às vezes a gente ia mais na lesão de ponta de orelha, mas aí quando a gente olhava aquele olho assim, já com às vezes perda de pelo ao redor, né? Fazendo aquela alteração, aquela inflamação, a gente fala, ó,
tem aí uma leishmaniose, vamos testar, escondida, vamos ver aí. E um quadro, assim, que a gente consegue perceber muito, Sim. além de todo o triagem, né, perda de peso, Sim. apetite, anemia que pode vir Sim. associado, e o teste de triagem para leishmaniose, é também que geralmente são alterações bilaterais. Então a gente tem o paciente que tem inflamação na pálpebra em um olho, aí você pode desconfiar de algo pontual, de coceira, de irritação, de lesão por alguma outra coisa, mas geralmente para quadros oculares, quando a gente tem manifestação bilateral nos dois olhos, a gente tem uma causa que muitas vezes é sistêmica. Então é necessário fazer a investigação com exames de triagem, de pele, de sangue, às vezes até ultrassonografia ocular, abdominal, para enxergar esse paciente como um todo. Porque muitas vezes as pessoas acham que o oftalmologista só cuida dos olhos. Mas não, assim, basicamente a gente pega doenças que estão afetando o corpo, mas que manifesta primeiramente nos olhos. Eu falo com os tutores, os olhos são a janela da alma. Então, o primeiro sinal de manifestação de alguma doença, muitas vezes, é ocular. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais e fazer uma triagem correta para chegar no diagnóstico preciso para o paciente. É isso que você falou, é interessante, que eu como dermato, as pessoas também veem, só a pele, mas você vê quanta coisa na pele, chega olho, né, chega doenças infecciosas também junto, então tudo isso a gente tem que estar sempre atento aos sinais, né? Exatamente. Às vezes não é só a pele, às vezes não é só o olho, às vezes é sistêmico, né, ali tá englobando tudo. Exato. E você falou também algo interessante sobre alterações bilaterais. A úlcera também, quando você começa a ver ela bilateral, pode, voltando aqui, né, pro que a gente estava falando, pode ser também, você costuma associar algo infeccioso quando você vê essa alteração bilateral? Muitas vezes sim, porque a gente sempre precisa fazer essa triagem. Manifestações bilaterais muitas vezes são sistêmicas. Então sempre preciso ver, porque geralmente o paciente ele vai ter um ouvido que coça mais, ou a região do rosto que coça mais. Se ele tem uma alteração bilateral, ele pode ter um quadro de inflamação das pálpebras, de anormalidade de pálpebra, que ele já nasceu com essa condição que precisa ser corrigida, ou muitas vezes é uma doença que baixou a imunidade, a superfície ocular foi prejudicada, o olho ficou mais exposto, mais ressecado, tem mais células de defesa, tem mais bactérias presentes, e aí ele acaba manifestando essa doença de forma bilateral. Perfeito, tá vendo aí, gente? Temos que cuidar não só do olho, mas de como um todo do nosso animal. Prestar atenção aos sinais. Eu sempre falo isso aqui no podcast. Prestar atenção aos sinais. Viu algo diferente? O animal tá ali, coçando uma área que você tá percebendo que tá insistente o tempo todo. Leva ao médico veterinário. O olho ficou um pouquinho mais vermelho, fechou o olho, aí tem que levar mesmo, né? Exatamente. Não pode nem pensar, tem que levar, certo? E compartilhando assim com vocês, eu peguei um paciente recentemente que os tutores levaram 6 meses para levar no oftalmologista. Então, assim, ele tinha um quadro de leishmaniose que não tinha alteração em mais nenhuma parte do corpo. Sim. Era basicamente perder o peso discretamente e o olho com alteração unilateral. Então não era nem pálpebra, era em olho. Sim. Os tutores viram a alteração, demoraram 6 meses para levar no atendimento. Quando eu fiz a triagem, ele tinha leishmaniose. Então, assim, se quando eles tivessem visto o primeiro sinal, já levasse o paciente e a gente já tivesse feito a triagem, ele provavelmente teria a visão permanecida. Mas hoje ele já não enxerga, perdeu a visão de um olho, o outro olho enxerga, mas foi comprometido, então a gente fica ali só nos cuidados paliativos dessa condição e, claro, tratando a doença base. Então, tá vendo aí? Viu qualquer alteração, sinal, ou então mesmo pro check-up, o animal que tem uma doença infecciosa que pode levar uma alteração ocular, tem que estar sempre indo ao médico veterinário para fazer os exames de check-up, né? Então, tem que ficar atento a isso. Então, agora vamos falar sobre os cuidados oftálmicos, os cuidados que a gente pode ter para que certas doenças a gente consiga evitar, né? Certos problemas a gente consiga evitar. Quais são os cuidados, doutor? Vamos dizer assim, diários também, que podem ser feitos para evitar, né, essas irritações oculares desses pacientes que são alérgicos? Olha, é também o que eu falo, uma abordagem sempre ali multi, para que o paciente não tenha. Mas a chave do sucesso é manter essa córnea lubrificada, é manter esse olho com hidratação, muitas vezes com colírio lubrificante, limpeza da região ocular, é sempre essencial. E, claro, manter o paciente sempre limpo. Porque se ele tomar banho, ele vai ter menos reflexo de coceira, vai ter menos irritação nos olhos, nas pálpebras. Então, consequentemente, ele vai ter menos vontade ou resposta à coceira. Certo. Então, é importante, né, lubrificar
os olhos dos animais. Eu já tô aqui anotando, porque eu como dermato, né, a gente pega muitos animais com problemas oculares e às vezes tem que fazer a manutenção. Então, já peguei aqui a dica, já anotei, você aí também anota essa dica que é muito importante, viu, gente? Quando o tutor deve procurar um atendimento oftálmico, tem assim uma chave, olha, isso aqui não tá legal, tem que ir direto no oftalmologista veterinário. Olha, o que é que eu geralmente indico? Pacientes que são braxcefálicos, que é aqueles que têm um focinho mais achatado, Sim. eles acabam precisando ir mais vezes durante o ano na visita com o oftalmologista. Ou porque ele já tem uma doença que precisa ser Sim. tratada, ou porque ele já é uma raça predisposta. Sim. Então é necessário ir. Mas o que eu falo é sempre, uma vez ao ano é indicado. Para pacientes que têm predisposição de raça, 2 vezes ao ano. Porque a gente geralmente acha alguma coisa. Recentemente eu peguei 2 tutores muito legais de pets diferentes que levaram para... Porque viram na internet que Shih Tzu é uma raça que tem problemas oftalmológicos. O Pinscher, o Pug é uma raça que tem problemas oftalmológicos. Sim. Eles viram isso na internet, levaram, marcaram uma consulta comigo e a gente fez exame de triagem. E, mesmo sem manifestações, eles tinham alteração ocular. Que para eles não era o suficiente para levar um quadro de agravamento, mas Sim. que já era para a gente conseguir fazer a manutenção. Então, eu sempre indico, se ele nunca fez uma avaliação na vida, leva. Se ele já fez, leva com recorrência. Então, assim, filhote, leva para fazer avaliação. O paciente adulto também, o paciente geriatra também. Atualmente eu atendo um paciente de 19 anos que tem olho seco, né, ceratocondilite seca e glaucoma. Então, assim, ele precisa desse acompanhamento para preservar os olhos, né, a visão. Então, toda idade precisa. Então, se o paciente nunca fez avaliação oftalmológica, leve para fazer atendimento, para fazer triagem, para investigar, para a gente poder ver como é que está o fundo de olho, a retina, a visão desse paciente, a produção de lágrima, a quantidade de lágrima, a qualidade dessa lágrima, como é que está essa superfície, se ele não tem nenhum mínimo sinal que é imperceptível aos olhos do tutor, mas que para o oftalmologista a gente está ali investigando cada detalhe. Tá vendo, gente? É importante, né? Principalmente como você falou, os pacientes também geriátricas, né? Os mais velhinhos, tem que passar. Eu sempre, quando eu atendo um paciente que ele é geriátrico, eu sempre indico, ó, ir no oftalmo. Por mais que você não veja uma alteração, mas às vezes a alteração já está ali acontecendo. Então, precisa fazer o check-up, precisa fazer o exame. Eu sempre indico a procura do oftalmo, né? Principalmente para esses animais que às vezes chegam sem nada, mas eu falo, ó, temos que... Tem alguma coisa. Tem alguma coisa que pode já estar ali acontecendo, né? Porque é muito tempo já de vida, então isso pode ocorrer, essas alterações. E assim, geralmente pacientes idosos vão saindo da meia-vida, indo para a fase idosa, eles podem ter ceratocondilite seca, porque o metabolismo vai desacelerando, as células não vão produzindo, vão ter doenças metabólicas mais expressivas, eles podem ter catarata, podem ter glaucoma, podem ter doenças que vão aparecendo com o decorrer da idade, que às vezes o tutor ele vai achar que é normal, tá ficando velho, mas não, é uma doença, ela precisa ser tratada, ou se não tiver um tratamento específico, mas pelo menos ser acompanhado regularmente com o veterinário para a gente poder ver qual é a evolução do quadro, para que se no momento específico precisar intervir cirurgicamente ou só clinicamente, a gente tenha ali uma delimitação. Você falou uma coisa interessante, que eu escuto muito isso. Ele às vezes se bate nas coisas, mas é normal, tá ficando velho. Não é normal, tá, gente? Leva no oftalmo. Às vezes é uma alteração que dá pra fazer uma cirurgia ali, ou outro cuidado, que vai trazer conforto pro seu animal. E às vezes em casa é difícil o tutor perceber isso, porque o animal ele já conhece onde estão os objetos. E às vezes, como eu trabalho num lugar que também é hotel, né, creche hotel, e às vezes o animal fica hospedado lá, a gente observa que ele tem dificuldade, às vezes, de ir para os lugares, às vezes se bate, porque não tá num ambiente controlado, né, que ele saiba onde tá cada coisa. E aí a gente fala pro tutor, que ele se bateu, não tava enxergando as coisas. Mas lá em casa não. Mas é porque na sua casa ele sabe onde tá cada coisinha. Exatamente. Então tem que ir pro oftalmo, não é normal, porque tá velho não, tem que ir, viu, gente? E o animal, ele usa mais do que a visão outros sentidos que são muito aguçados, como o próprio olfato, o faro, a audição. Então eles conseguem se adaptar facilmente. Eu já tive pacientes que perderam a visão bilateral em uma semana por um processo de doença e que eles se adaptaram muito rápido a essa condição. Então eles usam a visão como algo complementar, porém não é a principal.
Sim. Diferente da gente que valoriza e precisa muito da visão. Da visão, é. Os cães, os gatos e outras espécies, eles conseguem se adaptar com outras condições e se estão num ambiente confortável, familiar, é muito mais fácil também. E às vezes isso vai demorar, às vezes, do tutor perceber por conta desses outros sentidos, né, que eles têm mais aguçado. Por isso, paciente geriátrico precisa fazer uma avaliação oftalmológica, viu, gente? É necessário. É importante demais. É importante demais. Produtos de limpeza doméstico pode irritar os olhos, né? A pessoa que usa muita água sanitária, usa spray, usa perfume, usa desodorante, isso pode irritar a questão dos olhinhos dos animais? Pode, com certeza. Então, assim, se você faz o uso certo de diluição dos produtos, espera secar aquele produto no ambiente, o paciente vai ter menos chance de ter alguma reação. Porém, se você está usando um produto, deixa o paciente, né, o pet, naquele mesmo ambiente, naquele mesmo local, ele pode ter uma reação de irritação. Por quê? A gente vai passar ali uma água sanitária, um desinfetante, algum produto de limpeza no chão, os pets, eles deitam no chão, eles têm contato, alguns até ficam lambendo o chão, né? Em alguns momentos, quando tem algum quadro neurológico ou de desconforto, eles podem lamber o chão também. Isso pode levar a irritação. Então, nós estamos muitas vezes a 1,5 m de distância do chão, na nossa altura, 1,70 m, 80 m, dependendo da altura da pessoa, e os pets estão muito mais próximos do chão. Então, eles têm tendências a ter irritação com muito mais facilidade. Não só os produtos de limpeza de ambientes, como os produtos de limpeza para cuidados de higiene dos pets também, como os próprios shampoos, condicionador, perfumes, eles podem causar irritações nos olhos e muitas vezes lesões, como úlceras de córnea também. Perfeito, viu, gente? Estão aprendendo que eu tô aprendendo demais. Então, um bate-papo leve, né? Gostoso, muito bom. A gente tá chegando aqui numa parte que eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito. Eu, como telespectadora também, eu gosto muito, que é a parte do mitos e verdades, né? Então, é a parte que eu até já sugeri uma vinheta, se alguém puder me escutar, tem que ter uma vinheta pra esse quadro, porque esse quadro é muito bom. Então, eu vou fazer algumas perguntas que, às vezes, o tutor às vezes tem essa dúvida, gera um telefone sem fio, e aí pode ser um mito, pode ser uma verdade, né? Então a gente vai desmistificar isso aqui agora. Já então, tava já na expectativa. Na expectativa, tá vendo, gente? Eu gosto muito dessa parte. Viu? Tá vendo? Todo mundo gosta. Tem que ter uma vinheta pra esse quadro, que é muito bom. Vamos lá. Úlcera de córnea é sempre causada por trauma, mito ou verdade? É um mito. A úlcera de córnea, ela não é só causada por trauma. Ela pode ser causada também por um ressecamento da córnea, que tem a ver com a deficiência de lágrima, que vai expor o epitélio, né, da superfície ocular a uma lesão por conta do ato de piscar. Sim. E alguns pacientes, eles também têm a normalidade de cílios, que aí dá só um episódio só para falar disso, que às vezes é o entrópio, o cílio ectópico, a distiquíase, a triquíase, que são pelos que estão anormais nos olhos e que causam irritação. Então, ali eles são microscópicos. Quando a gente vai avaliar, o que causou a úlcera foi um pelo anormal. Foi um pelo que às vezes cresceu demais e que está ali em constante atrito. Então, não necessariamente a coceira ou o acidente, a briga com outro pet, mas também pode ter outras causas que levam a essa lesão de córnea e também doenças infecciosas que atuam diretamente na superfície, que vão levar de forma secundária a úlcera também. Tá vendo? Nem sempre uma úlcera de córnea, uma lesão na córnea foi trauma. Foi porque foi um arranhão, foi porque coçou. Então tem que investigar, certo? Pode ter algo a mais ali acontecendo. Sempre tem. Então vamos lá. Todo olho que tá vermelho demais, irritado, é conjuntivite? Então, a conjuntivite é quando a gente percebe que o olho do animal, né, na parte da conjuntiva, que é a região mais interna, quando a gente expõe no momento da avaliação, tá avermelhada. Mas muitas vezes não é uma conjuntivite primária, não é aquela alteração em si. Sim. Às vezes é uma repercussão de uma outra alteração. Então, se o animal tem alteração na pálpebra, às vezes a conjuntiva vai junto. Se o animal tem alteração intraocular, às vezes a conjuntiva vai junto também. Então, todo olho vermelho, ele precisa ser diferenciado. O sinal clínico e o que a gente coloca lá na ficha é conjuntiva, com hiperemia, faz a graduação, mas não necessariamente é ela por si só. Dificilmente. Então, ela vai ter uma causa alérgica, mas pode ter outras causas também. Então, nem todo olho vermelho
é uma conjuntivite. E outra coisa importante também é que às vezes o tutor, por desconhecimento de todas as estruturas oculares, ele não sabe diferenciar o que é uma conjuntiva, o que é uma esclera, o que é a pálpebra, o que é a córnea. São vários nomes de várias estruturas, então às vezes o que ele acha que é a região que ficou vermelha pode ser outra região. Às vezes pode ser a córnea vermelha, às vezes pode ser a esclera vermelha, às vezes pode ser a conjuntiva vermelha, a pálpebra vermelha. Então, o tutor vai dizer o olho vermelho, Sim. e aí a gente vai tentar identificar que parte do olho é que estava vermelha. Perfeito. Pomada humana. Posso utilizar no olhinho do meu cachorro ou no meu gato? Mito ou verdade? Então, essa parte eu tenho até que falar diretamente para a câmera, porque, assim, não use medicamentos sem a prescrição correta por um médico veterinário, porque você pode estar comprometendo diretamente a visão do seu animal. Então, utilize uma pomada, um colírio, uma solução própria que o médico veterinário prescreveu. E atualmente a gente tem as formulações humanas e as formulações veterinárias. Hoje a gente lança a mão, né? A gente tem na nossa carta que são as farmácias de manipulação, que elas manipulam os medicamentos conforme a gente quer. Sim. Então, tô precisando de um colírio com tal princípio ativo, eles manipulam. Tô precisando de uma pomada com tal princípio ativo, eles manipulam. Então, muitas vezes a pomada humana vai ter anti-inflamatório, antibiótico, antifúngico, tudo junto. Às vezes a gente não precisa de todos esses ativos. Mas a formulação humana já fez porque nos humanos é mais comum aparecer assim. Então, a gente faz essa triagem e a gente manipula. Então, não usem por conta própria, porque às vezes é o uso do medicamento excessivo ou de forma indiscriminada que vai comprometer a alteração ocular do pet. Perfeito, tá vendo aí, gente? Não pode. Tem que passar Tem que tomar pela muito cuidado. avaliação com o médico veterinário, principalmente oftálmico, viu? Cães com dermatite atópica têm maior chance de problemas oculares? Mito ou verdade? Tem mais chance, porque eles estão Verdade. mais expostos. Você que atende dermato aí todo santo dia sabe bem que eles são aqueles pets extremamente sensíveis. Sim. Então, eles têm tendência a coçar mais a região dos olhos, dos ouvidos, do queixo, da boca. A pele da pálpebra, que também é pele, né? Então, às vezes a gente esquece que pálpebra é pele. Sim, com certeza. Ela tá mais aberta, ela tá mais exposta a agentes imunogênicos que vão influenciar e estimular o processo de irritação de coceira. Então, eles têm uma tendência muito maior à alteração ocular. Tá vendo, gente? Essa aí é a verdade verdadeira. Viu? Cães atópicos podem sim ter problemas oculares e é muito comum, viu, gente? Exatamente. É muito comum mesmo. A gente tava falando de ceratoconjuntivite seca, né? O olho seco. Tem cura definitiva? Mito ou verdade? Então, não existe uma cura definitiva para a doença. Existe um controle. Sim. É o que eu falo com o tutor. Ceratoconjuntivite seca não tem cura, tem controle. A gente vai estar ali suprimindo os sinais clínicos e proporcionando qualidade de vida para o paciente. Então, a gente vai usar colírios imunomoduladores, que a gente chama, com colírios lubrificantes, com suplementação, fazendo os testes que eu citei de diagnóstico com regularidade, para o paciente ter ali uma manutenção, mas ele pode estar em crise, possa ser que tenha um momento que o colírio não vai fazer mais efeito, a gente precisa mudar a substância, mudar a concentração. Então, não tem cura, mas tem controle. E esse controle, ele vem de uma abordagem multimodal, não só no olho, mas no sistema como um todo e também ajudando na parte dermatológica, que ajuda bastante. Agora eu vou para uma dúvida, que às vezes é mito ou verdade, que eu escuto muito, Sim. viu? O colírio, quando eu passo e vou passar outro, eu posso passar de vez, passo um e logo depois eu passo outro? Mito ou verdade? Geralmente os tutores reclamam quando colocam essa observação na receita, mas todos os colírios que a gente vai usar, eles precisam de um intervalo para que dê tempo do sistema ocular visual, ele absorva aquela substância. Porque eu falo bem direto com o tutor, falei, se não fizer um intervalo de 10 minutos, a gente vai pingar uma gota, vai lavar a gota com a outra anterior. Então, pinga um colírio, tem lá o número 1, 2, 3, 4, pinga um, espera 10 minutos, pinga outro, mais 10, pinga outro, mais 10, pinga outro. Porque a gente vai dar tempo do corpo absorver essa substância e ter a função efetiva naquele sistema. Então, precisa do intervalo, com certeza. Às vezes pergunta, pode diminuir? Não, pode diminuir não. 10 minutos. 10 minutos. Tem tutor que prefere até 15. Eu falo, não, 10 tá bom. Ótimo, maravilha. Vamos lá. Para encerrar, tratamento precoce evita a perda de visão, mito ou verdade?
Ah, previne sim, com certeza. Eu falo que pacientes jovens, meia idade, adultos, idosos, toda avaliação precoce, todo tratamento, seja ele de manutenção ou seja ele para alguma doença, ele vai sim ajudar na preservação da saúde ocular do paciente. Eu atendi recentemente uma pet, uma Shih Tzu, que ela tinha 3 meses, ela teve uma úlcera de córnea muito grave, precisou fazer cirurgia e ela já tinha olho seco. Então ela já tinha os sinais do olho seco e se ela tivesse passado por uma avaliação ali de infância, logo na consulta pediátrica, já teríamos diagnosticado, já teríamos feito uma triagem melhor. Com 3 meses de idade, com 4 meses de idade, com 8. Então, assim, qualquer idade é o momento certo da gente fazer a avaliação oftalmológica para a gente preservar a saúde do nosso pet. Porque eles ficam tão felizes quando eles estão enxergando, brincando, achando tudo ali no ambiente. Então, é importante a gente fazer essas avaliações. Tá vendo, gente? É importante cuidar, fazer o check-up, né? Procura seu médico veterinário, né? Pede indicação para poder ir ao médico. A gente tem aqui o Dr. Alex, oftalmologista, né? Que atende aqui na área de Salvador. Atende domicílio também, doutor? E isso aí, eu realmente faço consultas volante, né? Que é quando as clínicas chamam, Sim. consulta domiciliar. Então, eu tô aí, Salvador, Lauro de Freitas, a gente tá sempre aí rodando a cidade para Verdade. ajudar na saúde ocular dos nossos pets. Tá vendo, gente? É importante demais. Adorei o papo, foi muito bom. Maravilhoso. Perfeito. Queria saber se você tem alguma dica assim para deixar para o tutor, algo que é necessário, importante a gente frisar. Ah, tenho sim. Sempre se atente aos detalhes do seu paciente, né? Do nosso paciente e do seu pet. Ele nunca vai demonstrar um sinal ocular que não tenha relevância clínica. Os cães, os gatos e outros pets, até os exóticos, Sim. eles sempre manifestam alterações oculares com alguma repercussão e tem uma causa. A gente não deve esquecer ou não priorizar. Então, assim que você perceber qualquer mínimo sinal, uma lágrima que pintou mais na região dos olhos, um olho mais irritado, alguma coisa mais grave, leva na consulta com o oftalmologista para a gente ter uma triagem, porque às vezes é aquele momento crucial para a gente poder salvar a visão do seu pet. E caso ele não tenha nenhuma alteração e você nunca fez consulta oftalmológica, marque também, porque é nesse momento que a gente pode fazer uma triagem para dizer se está tudo bem e só volta daqui a 1 ano, 6 meses, Sim. ou se ele vai precisar de um acompanhamento mais próximo, Sim. porque a gente descobriu alguma coisa de alteração. Então, meu recado é esse, se atentem aos detalhes. Muito importante. É algo que eu sempre falo aqui, os sinais, os pequenos detalhes ali, tem que se atentar, certo? Foi muito bom. Obrigada por você estar aqui, por receber, né? A gente tá muito feliz em receber você aqui no Pod Animales, né? Foi ótimo, um bate-papo maravilhoso. Eu já fiz umas anotações aqui que eu vou levar pra minha rotina, né? Perfeito. Para os meus pacientes que têm problema dermatológico e tem também problema ocular. E fiquem atentos aos sinais. Animais que têm problemas de pele, a gente precisa ter essa parceria de dermato e o oftalmologista, porque realmente muitas alterações alérgicas, né, elas levam problemas oculares. Eu vejo isso na minha rotina. Dr. Alex também vê. Então precisa desse trabalho conjunto, né? Porque cada um na sua hora vai saber dar o melhor atendimento para o seu animal. Adorei o episódio de hoje. Muito obrigada, doutor. Ai, gente, eu agradeço muito pelo convite, doutora. Fico muito feliz. E assim, eu amo falar de oftalmo, amo falar dessa área que me apaixonei há uns anos atrás. Então, tô sempre à disposição. Eu digo que cada tópico que a gente foi conversando dá um episódio inteiro, mas eu sei que a gente fez aqui uma abordagem geral para trazer um pouquinho de cada para poder conversar. Então, estou muito feliz pelo convite. Espero que vocês que estão aí em casa também tenham gostado muito do episódio. Foi feito com muito carinho aqui pela gente, para trazer mais esclarecimento com relação a essa área de oftalmologia, dos nossos pets, dos nossos cães, dos nossos gatos. Então, assim, a gente está muito feliz e espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fique ligado no Pod Animales que vem mais coisa por aí.